11 atacantes, vamos ver quem tá voando, vamos ver quem tá a mil e vamos ver quem não tá fazendo tudo que se espera de gols no futebol brasileiro e no futebol europeu. Fala, eu sou o Lucas. Fala, eu sou o Felipe. Fala, eu sou o Pedrinho. E hoje a gente tá aqui para mais um vídeo do canal Cano da Bola e dessa vez vamos analisar, vamos conversar aqui, vamos ver números, vamos ver quem tá fazendo gol realmente aí nessa temporada, no Brasil, na Europa. A Europa começou agora, né? O Brasil nós temos números de mais tempo. Vamos falar sobre esses atacantes: Gabigol, Neymar, Gabriel Jesus, Cano, Haaland, Cristiano Ronaldo, Mbappé, Benzema, Lewandowski, Pedro e Hulk. Então aparece a vinheta. Gabriel Barbosa, inclusive chamei ele de Gabigol antes da vinheta, mas foi porque eu me esqueci, porque eu não devia chamar ele de Gabigol. Ele não está merecendo ser chamado de Gabigol, apesar de que ele não está jogando mal. O Gabigol não está mal, o Gabigol está muito bem, inclusive, está jogando muita bola, jogou muita bola contra o Vélez, mas não faz sentido mais o apelido do Gabigol. Pode até ser que eu esteja até exagerando, mas para comentar desse jogo eu me recuso, pelo menos. Eu me recuso a falar Gabigol pro homem que perdeu os gols que perdeu nesse jogo. Então não tem condição. Apesar de ter se adaptado a outra função, ter feito muito do que o Gabigol está fazendo em campo, faz com que o Pedro faça os gols que está fazendo, mas não dá para perder o tanto de chance que perde. Quer dizer, não é que não dá. Não dá, mas não faz diferença tanto. É, né? Porque mas 4 ia ser 7-0, sei lá. Grande diferença. E é óbvio culpa. É grande diferença, 7-4, mas né? Só que a questão não é só essa. A questão é que 4 foi 4, não foi apesar do Gabigol, foi muito pelo Gabigol também. Gabigol, não é Gabigol. Na temporada, o Gabriel no Brasileirão tem 6 gols. Assim, comparado com anos anteriores, bem abaixo, né, nessa questão. 245 minutos para ele fazer um gol. Geralmente era muito menos tempo. E isso em 22 jogos que ele jogou, 16 começando como titular. E na Libertadores aí a média já é bem melhor até, né? 5 gols, quase a mesma quantidade, né? Só um gol a menos em quantidade de jogos bem menor. 11 jogos, todos como titular, 84 minutos em cada jogo. Mas a frequência ainda não é pouco, não é ruim. É porque a gente se acostumou com um Gabigol muito absurdo também, né? Mas basicamente um gol a cada 2 jogos. E agora vamos lá para Paris. Não é o único desse time que nós vamos falar ainda nesse vídeo, mas vamos de Neymar Júnior. No começo da temporada falou que iam entrar todas. Falou que ia entrar todas, falou que ia entrar de cabeça, ia entrar de falta, chuta de esquerda é gol, chuta de direita é gol, chuta de qualquer jeito é gol. Ele já fez de bicicleta? Em outra temporada, né? Já? Neymar já fez gol de bicicleta? Fez. No primeiro jogo da temporada seguinte, aquele que sair. No caso, ele voltou, tava confusão toda, dizendo que ele ia sair. Torcida vaiando ele vira o jogo no último segundo do jogo com um gol de bicicleta. Nossa. Que golaço do Neymar, meia bike de esquerda, yeah. Tá jogando o que se espera do Neymar na Liga, né? Tipo, não só ele como o trio, o Messi não foi citado na paródia, por exemplo, mas os 3 estão voando nesse começo de temporada. E realmente o foco do Neymar tá diferente esse ano. Tem declarações aí de vários amigos deles em relação a ele tá diferente nesse ano e tem que estar mesmo. A gente quer muito que ele esteja.
acho que até este momento, que é um momento muito pequeno e praticamente irrelevante, dependendo do que acontecer durante a temporada com outros jogadores em outros momentos muito mais importantes, neste momento até agora, de sei lá, nem um mês eu acho que começou, o Neymar seria o melhor do mundo até aqui. Gabriel Jesus, um dos que mais fez movimento de carreira bem feito assim nessa janela, soube acumular taças por muito tempo ali no Manchester City, sendo importante até em uma medida ali, mas decidiu que estava na hora de ser dono de um time praticamente, ser o Gabriel Jesus do Arsenal, não? O Gabriel Jesus reserva do Agüero, o Gabriel Jesus reserva de não sei quem, o Gabriel Jesus que o Guardiola prefere inventar outro esquema sem atacante. O Gabriel Jesus teve protagonismo no City também, não dá pra dizer que nunca foi protagonista no City, mas é muito diferente do que o que ele tá vivendo no Arsenal. Tipo, muita gente jogou o Arsenal, tipo, o Arsenal não ganha nada há muito tempo, bem fracassado, para ser bem justo. Só que eu também, inclusive, pensava muito assim, só que a partir de um certo momento parei para pensar. Premier League é um lugar que ele está habituado a ganhar os títulos, erguer as taças da Premier League. E vai que ele vai para o Real Madrid, que também queria, e vai ser reserva de novo, também tem essa questão. E ainda por cima ter que se adaptar a uma nova liga. E vai saber o que vai acontecer. No final das contas tá voando e é mais um, né? Até agora a gente só falou de brasileiro, né? Numa fase diferente e que eu acho que está muito longe da Copa. Enquanto esses outros dois são quase garantidos, né? Neymar e Gabriel Jesus. E que começaram a temporada europeia voando. Mas e o Jesus que, além disso, além de que o Arsenal começou excelentemente, não só ele, tipo, tá 100% até agora. De 5 jogos ganhou 5 e é líder da Premier League, então seria muito louco se ele conseguisse disputar o Arsenal para ser campeão da Premier League depois de 18 anos. Realmente viraria um ídolo tranquilamente. E também tem a questão de que ele falou que agora ele tá feliz de novo jogando futebol, tá sorrindo de novo. Enquanto o Manchester City, mesmo com o sucesso das taças, né? Também os fracassos, por exemplo, da Champions, ele não tava mais gostando do que ele sempre gostou. Então também tem essa questão que ele tá bem mentalmente, colabora muito com a seleção brasileira, por exemplo. Ele chega lá mais confiante. E ele também falou da posição, que ele não acreditava mais que ele poderia ser um 9. A partir de certo ponto, ele passou a jogar mais de ponta e não sei o que. E ele falou no Arsenal, ele está conseguindo acreditar de novo que ele pode ser um grande 9. São 3 gols em 5 jogos aí do Gabriel Jesus nessa temporada já. 145 minutos para cada gol, né, que ele faz. A cada 145 minutos em campo ele tá marcando um gol ali na Premier League nessa temporada. Começou muito bem. Muito bem. Eu faço 3 em 1. Ele fez 3 em 1 na pré-temporada, né? Se for contar a pré-temporada, já são 10 gols em 10 jogos. Mas, falando de... Fora que lembrando que o Gabriel Jesus nunca foi um jogador que se resume só a gols, né? Inclusive, além dos 3 gols, tem 3 assistências também. E o Neymar, que eu acabei deixando passar na hora, né? Em 5 jogos na liguinha são 7 gols. 1 hora pra ele fazer um gol. Bota 60 minutos ele ali em campo, ele faz um gol. 1,4 gol por jogo e 6 assistências também.
Então, É muito absurdo. O número dele atualmente. Se manter, é melhor do mundo, tranquilo mesmo. assim, as participações diretas, assim, realmente, que contam na estatística, né? Porque além disso, há muito mais geração de jogo além disso. São 7 grandes chances criadas, por exemplo, além das assistências. Fora passes que ele dá para outro dar assistência, por exemplo. E que dificilmente são contados na estatística ali como participação direta. Só contando gols mais assistências, ele tem quase o triplo de partida, de tantos jogos. São 13 em 5 jogos. Mas prosseguindo, voltando ao futebol brasileiro, voltando ao futebol carioca. Não é ainda tu não. Vamos de Germancano. Ele é um jogador assim que quando foi contratado pelo Vasco, você viu os números dele e você dizia, não dá pra não ser bom. Isso é impossível que esse atacante não seja bom. Quem faz 40 gols na Colômbia, não importa, faz 40, não pode até não ser 40, e ele pode muito bem fazer 40 nesse ano sim, mas faz muito gol em qualquer lugar. Quem faz 40 gols em um lugar, faz muito gol em qualquer lugar. Em qualquer? Não sei se é pra se generalizar assim, mas é um grande jogador. Vou colocar ele na Premier League, ele vai fazer muito gol? Vai. Não sei, mas pode ser também. E tá fazendo a melhor temporada da carreira, né? Nesse nível, né, de disputa. E além de sucesso individual com números altos, sucesso coletivo, né, que ele não conseguiu ter no Vasco ele caiu e na Série B não subiu e fez a pior temporada dele no Brasil. A pior temporada dele no Brasil é na Série B, o que significa que inclusive o nível de enfrentamento talvez nem seja o principal, e sim ter um time para criar boas chances para ele. O time do Diniz sempre cria muitas chances para qualquer gente. E principalmente por isso eu imagino que, por exemplo, bota ele no Manchester City, tanto de chance que ele vai ter, o Cano não perde muita chance. O Cano faz gol com o diabo e ele vai fazer muito gol se botar ele no Manchester City. Eu não tenho dúvida. No final das contas, no Vasco, um time muito pior ali, que não criava tanto, teve muito mais dificuldade. São 13 gols no Brasileirão, né? Artilheiro do campeonato. Germancano vem como o herdeiro do Fred, né, que se aposentou. E além de 13 gols, tem 3 assistências, são 149 minutos para marcar um gol, né? 13 gols em 24 jogos no Brasileirão. Na Sul-Americana, ele fez 3 gols em 6 jogos, né? Um gol a cada 2 jogos. Então, muito bons os números também de Germancano, fazendo ele para um lado e para o outro durante a temporada aí pelo Fluminense. Falando em Manchester City, falando em botar alguém que não perde chance para receber as bolas criadas pelo time do Guardiola, Erling Braut Haaland. É um estrondo. É surreal, realmente. Sempre foi, mas na Premier League teve gente que tava duvidando por causa daquele jogo contra o Liverpool na Supercopa, que realmente ele não jogou bem. Mas 5 jogos na Premier League, 9 gols, já comecei os números aqui, mas 2 hat-tricks. 2 hat-tricks seguidos, inclusive. Pegar alguns números que rodaram essa semana. Ele tem 22 anos, o que é surreal também isso, porque ter os números que ele tem com uma certa idade a mais já seria muito espantador, mas com 22 ainda é muito, muito mais. E, enfim, os números que rodaram foi 22 anos, né? Cristiano Ronaldo e Messi, que são um absurdo. Com 22 anos, o Messi tinha um hat-trick
e o Cristiano Ronaldo nenhum. E ele tem 14. É muita loucura. E também o fato de que ele, com 5 jogos na Premier League, tem o mesmo número de hat-tricks que Mané, Bale, Hazard, Son, esses 4. A gente elogiou muito gente aqui por causa de um gol a cada 2 jogos, não sei o que. O Haaland tem um gol a cada tempo. E menos ainda, porque são 44 minutos. Bota o Haaland em 44 minutos em campo, ele mete um gol. 1.8 gol por jogo. Ainda já deu uma assistência também. E, pra mim, esses jogos aqui que estão acontecendo até agora reforçam, vão dando indícios um pouco do que eu tinha falado, por exemplo, na paródia, no react do Futebol Paródias que a gente fez quando ele foi contratado. Pra mim, Eu falei que ia ser 70 gols na temporada. Não sei se eu exagerei ou não, mas talvez não. então, são 5 jogos, 9 gols, 35. Eu disse na temporada, não na Premier League também. Mas então, se mantiver a média na Premier League, ele faz mais do que 70. Nossa. Que não vai acontecer, isso é óbvio, mas se mantiver essa média na Premier League, ele faz mais de 70. Eu disse que essa transferência era melhor pro Haaland do que pro Manchester City, e não dizendo que seria ruim pro Manchester City, pelo contrário. Ninguém recebe um jogador, faz 3 hat-tricks seguidos e diz que isso é ruim pra você. Mas pra mim é melhor pro Haaland. Porque, por exemplo, ele fez 3 hat-tricks seguidos, tudo bem. Se tira 3 gols aqui, era Crystal Palace 2-1, mas ele fez 2 hat-tricks seguidos. O natural sempre foi o Manchester City ganhar do Crystal Palace, independente de ter Haaland ou não. Sempre foi o Manchester City ganhar de Nottingham Forest, independente de ter Haaland ou não. O Haaland também, o natural sempre foi ele fazer muito gol. Mas era um pouco menos. Não era 2 hat-tricks seguidos. Não era 9 gols em 5 jogos. Então, pra mim, no time do Guardiola, com tanta chance criada, ajuda muito, 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 muito mais ainda ele ter esses números tão estrondosos, tão absurdos, tão loucos. E que no final das contas ajudam o time muito também. O time ajuda ele ajuda o time. Mas pra mim, no final das contas, quem ganha mais, nem que seja um pouquinho, é o Haaland. O Neto que recentemente... O Neto fala muita coisa, mas ele falou que não se espantaria se o Haaland terminasse a temporada com... a temporada não, a carreira com mais de 1000 gols. Nem eu. Pois é. Nem um pouco. Mas seguindo em Manchester, vamos falar de Cristiano Ronaldo. Esse ainda não balançou as redes na temporada, mas esse praticamente nem jogou ainda, né? Assim, podia ter feito mais, talvez, mesmo assim, né? Com 4 jogos ali já, Premier League, apesar de ser titular só em 1. Talvez podia ter feito mais. Na estreia, são 5 jogos na verdade, né? Na estreia contra o Brighton, o time melhora com a entrada dele. Aí no jogo seguinte é o único que era titular e o time perde 4-0 naquela tragédia que foi o jogo contra o Brentford. E depois ficou no banco, né? Começando no banco todos os outros jogos da Premier League, contra Liverpool, contra Southampton e contra Leicester, mas ele só foi ter um tempo realmente maior nessas entradas no segundo tempo. Contra o Leicester, quando ele foi bem participativo, perdeu algumas chances ali, não nenhuma chance tão absurda também de perder, quase fez um golaço de bicicleta da linha de fundo. Mas com certeza esperava muito mais dele, mas também esperava que ele fosse titular do time, né, Erik ten Hag. Por mais que tá essa justificativa aqui, tem aquela justificativa lá, diz, podia ele ter saído, deixa ficar no banco enquanto não se resolve, você fica, né? Desculpa pra mim, nada justifica, pra mim o Cristiano Ronaldo tá no seu time, você bota ele pra jogar. Não fez a pré-temporada também. Bota pra jogar e... Mesmo que, assim, um jogo que o Cristiano Ronaldo decide nem é o caso, porque, enfim, só foi
ou contra o Brighton, que ele foi reserva e não ganhou. Mas um jogo que o Cristiano Ronaldo tá jogando e decide, mesmo que ele saia ainda, pode resolver um título ou uma vaga no Champions no final da temporada. A Premier League vem sendo resolvida, muito resolvida por detalhes, então faz sentido. No momento, mal tem temporada pro Cristiano Ronaldo, sejamos sinceros. São várias especulações, né, de por que realmente o motivo exato do Ten Hag tá deixando ele no banco. Um dessas é de que era realmente para resolver, para esperar, ter certeza de que ele vai ficar. Aparentemente temos, né, a não ser que alguém acredite que ele vai pro Fenerbahçe. Eu achei muito engraçado, tipo, o Jorge Jesus lá sentado. Eu vou precisar do Gustavo Henrique, do William Arão e do Cristiano Ronaldo pra essa temporada. E aí, acho que vai ficar só com o Gustavo Henrique e o William Arão. E aí, imagino que sendo isso, né, vai começar a entrar mais no time agora, o Cristiano Ronaldo. Se não for isso também, se for por causa de não ter tido pré-temporada, que se adaptar ainda, uma hora o Cristiano Ronaldo vai virar titular desse time, não é possível. E com isso, é quase certeza que vai começar a meter seus gols com frequência. Inclusive, podem estar criando um monstro gigantesco aí. Porque, não sei se lembram, mas existe uma frase muito famosa de Carleto Ancelotti, de que só existe um jogador mais perigoso do que Cristiano Ronaldo, que é o Cristiano Ronaldo que não marcou gol na partida anterior. Imagine o Cristiano Ronaldo que não marcou gol ainda na temporada com 5 rodadas de Premier League e que está no banco esse tempo todo. O problema é só que realmente, ou talvez seja um monstro que vai, né, tem a Premier League, mas infelizmente na UEFA ou Europa League também. E como prometi, vamos voltar para Paris com Kylian Mbappé. O Mbappé, com certeza, temos que comentar muito mais do que só o desempenho técnico dele em campo nessa temporada até aqui, né? Que, inclusive, tá metendo banca de ser a estrela, mas do trio é o que tá menos melhor, digamos assim. Não existe o Mbappé querer ser estrela de time que tem Messi e Neymar. Realmente, se ele queria isso, faria mais sentido ele até ir pro Real Madrid, que também não seria a estrela do time, eu acho. Mas não vai, no PSG, para ele chegar aos pés desses outros dois, precisa de muita coisa. Tem um ponto a favor que é que ganhou a Copa na vida e os outros não, mas nem na Copa ele foi o protagonista do time. Exatamente, isso é uma coisa que inclusive é uma das maiores falácias do futebol, de que o Mbappé carregou a França para o título da Copa do Mundo sendo um adolescente, por isso é melhor que muita gente. Mentira, o Mbappé foi no mínimo o terceiro melhor jogador do time. Pelo menos Griezmann e Pogba jogaram mais bola que ele naquela Copa. Mas, Mesmo assim, o Pogba eu não tenho certeza. Mas ainda assim são mais gols do que jogos na temporada. 5 gols, 4 jogos, 71 minutos para marcar um gol. Além disso, vem criando algumas chances também, além de marcar gols, apesar de não ter feito assistência ainda. Além, como sempre, basicamente, apesar de a gente estar falando isso de comparar com o Messi e o Neymar nas últimas temporadas, querendo ou não, o melhor jogador do PSG foi o Mbappé, inclusive na anterior a essa, que nessa, o melhor do mundo é o Benzema, nessa que vai ser premiada agora. Na anterior, pra mim, seria o Mbappé, mas muito por outras questões de diminuírem o nível dos outros do que por ele ser conceitualmente melhor do que o Neymar e do que o Messi. Com certeza não é ainda e acho que não vai ser nunca. Tipo, óbvio, o Neymar estiver aposentado, ele não vai ser melhor que o Mbappé no momento, mas imagino que o Mbappé nunca na vida vai jogar melhor que o Neymar. Vem mantendo, né? O seu nível, basicamente, das últimas temporadas. Só que neste momento em que Messi e Neymar estão no seu maior de novo, ele não é o craque do time, ele não é o principal do time, mesmo jogando o que foi suficiente para ele ser nas últimas temporadas.
E agora com o companheiro de ataque da seleção francesa do Mbappé, Karim Benzema. Desses todos, acho que é o que menos sendo repercutido, muito por não ter nada de tão diferente. Mano, tá sendo o que ele tava vendo sendo, então até deixado um pouco de lado. Pois é, não tem o impacto, novidade do Lewandowski, por exemplo, não tem essa treta toda ao redor como tem o Mbappé. Os outros que a gente citou até aqui são brasileiros, além do Haaland, que eu não preciso nem falar porque que está sendo tão falado. Então, não está sendo muito falado, não está tão no hype, porque, enfim, tá metendo gol no Celta de Vigo, metendo gol no Espanhol. 3 gols aí já em La Liga. Jogando bem, continuando, mantendo a excelente dupla com Vinícius Júnior. Mais do mesmo, digamos assim, de Karim Benzema nesse começo de temporada. E seguindo em La Liga, Lewandowski. Esse que tem um gol a mais, né? Que eu falei. O Benzema tem 3, o Lewandowski tem 4 gols em La Liga até agora. Excelente média, 68 minutos para marcar um gol. Também, assim, não é muita novidade, né? A novidade é estar sendo feito em Barcelona e não em Munique. É isso. Pois é, muita gente pensou, como vai ser o Lewandowski fora do Bayern, que é todo aquele time que já está encaixado muito para ele. É outra liga também, não é os mesmos times que são piores que os da La Liga. E também, por outro lado, também como o Bayern reagiria sem o Lewandowski, os dois estão bem até agora. Eu acho que inclusive a Bundesliga tem muito essa questão dos times se disporem a jogar bola, né? Assim, tipo, não se importarem tanto assim como, por exemplo, em La Liga, em vários assim, que tem um futebol muito mais tático, pensando em como anular os maiores, nem que tenha que ser linha de 5 lá atrás completamente trancado. Não, na Alemanha, geralmente os times vão tentando ir pra cima do Bayern de qualquer jeito. Tanto faz se o time é campeão desde sempre. E no final das contas, acho que isso também facilitava, né? Pro Bayern fazer mais gols. E o Lewandowski consequentemente. Mas até agora, pouco mudou vestindo outra camisa. E agora, voltando pro Brasil de novo, vamos de você. Pedro que fez 3 contra o Vélez, fez 3 contra o Tolima, fez 4 contra o Tolima, na real. Sim, loucura. Em um mata-mata de time você tem em um mata-mata de Libertadores você tem um poker e um hat-trick. É loucura. E Pedro, que eu não vou cansar de falar, o tanto que eu cansei de falar, que esse homem jogava muita bola, que esse homem era o melhor centroavante jogando, que não estava jogando no caso, no Brasil. O melhor centroavante tinha contrato com um time brasileiro, chamava-se Pedro há muito tempo, desde que ele pisou no Brasil para assinar com o Flamengo, e ficaram enrolando, vários técnicos passaram e não botaram Pedro para ser titular desse time, até que chegou um tal de Dorival Júnior e botou. Teve, óbvio, a consequência de o Bruno Henrique ter se machucado, né? Mas Gabigol e Pedro podem e devem jogar juntos e sempre tiveram, apesar de nunca terem jogado até o Dorival colocar. E, como a gente falou, o Gabigol, que eu chamei de Gabigol 1 bilhão de vezes nesse vídeo, apesar de ter dito que me recusar. É pé do gol. O Gabriel não tá fazendo muitos gols, tá perdendo mais gols até do que já perdia antes. Mas o Pedro também deve muito ao Gabriel os gols que ele tá fazendo.
O Gabriel tá jogando muita bola, muita bola. E isso tem ajudado bastante o Pedro, inclusive, claro, devido às proporções. Mas lembra até um pouco a época Karim Benzema e Cristiano Ronaldo, né? O Benzema nesses 2 anos ali, 17, 18, ele perdia muito gol. E era fundamental para o Cristiano Ronaldo fazer o que fazia nos mata-matas de Champions também. Então, seriam Gabriel Barbosa e Pedro, Benzema e Cristiano Ronaldo do Brasil, da América no caso, porque Pedro tá metendo gol feito um louco na Libertadores também, como o Cristiano Ronaldo metia na Champions. 7 gols no Brasileirão em 19 jogos, isso muito por causa de ter demorado para ter entrado no time, muito tempo que o técnico era Paulo Souza e não Dorival, por exemplo. Mas são 120 minutos praticamente para ele fazer um gol na Série A. Tanto que a média de minutos por jogo dele são 44 minutos, ou seja, isso cai muito nos jogos ali com o Paulo Souza, que ele entrava faltando 10, 15 minutos. E aí dificultava bastante, né? E na Libertadores, 11 gols em 11 jogos, um tempo mais 3 minutos de acréscimo para fazer um gol, 48 ali, um gol por jogo, 2 finalizações, 2.2 finalizações por jogo, ainda tem uma assistência naquele jogo contra o Tolima mesmo, né, que ele fez o poker. Bizarro, é simplesmente bizarro. Pedro Guilherme deita e rola no futebol brasileiro, no futebol sul-americano, e vai para a Copa, eu acho. Eu ia dizer, eu vou ter um eu acho, porque eu tenho dificuldade de falar isso para quem nem jogou ainda na seleção. Mas vai jogar já e vai muito provavelmente cravar o pé dele lá no Catar. E Hulk, esse teve uma bela queda, né, aí nos últimos jogos, nos últimos tempos. Parece que a troca do técnico não deu tão certo assim. O Atlético Mineiro fez foi piorar. Curiosamente, o Turco tinha 5 derrotas, né? Tendo muito da queda do Hulk influenciando nisso aí, né? Com certeza. E o contrário também. O Hulk não tá tão bem, dificulta o Atlético de ganhar. Porque, por exemplo, quando o jogo contra o Juventude, por exemplo, o Atlético jogou nada. Mas o Hulk puxando uns contra-ataques bizarros, arrastando o time todinho do Juventude, o Atlético ganha o jogo. E no final das contas, o contrário também acontece, né? O Atlético não indo tão bem, não conseguindo mais criar tantas chances para ele, por exemplo, também dificulta ele de marcar seus gols. No último jogo contra o América, ele até acabou com essa seca, ferra a comemoração padrão de quem tá mal, tirou a zica, com um gol de falta, mas o time ainda empatou com um gol do Henrique Almeida, clássico da Série A, clássico mineiro que pode ser acontecido na Série A, ficou no empate. Mas ainda assim eu vejo com muito crédito assim, o que ele fez pelo amor de Deus. no ano passado. Ele também não virou uma coisa ruim. Tipo, tá ruim, a fase não é legal, mas ele ainda é o Hulk e é questão de tempo. E mesmo que assim, demore mais um pouco, eu acho que ainda... Assim como o Gabigol, ele deixou, apesar de que ele ainda tá jogando muito, fazendo outra função, se ele tivesse só deixado de ter feito os gols, tanto quanto antes, ele ainda não estaria ruim, porque ele ainda tem um bom número de gols, só que não é o Gabigol que a gente está acostumado. Acho que é o sarrafo que tá alto também. Não, apesar de que o Hulk tem 3 gols em 12 jogos por aí, então também não dá pra passar o pano totalmente, então... Não é esse lado que eu tava tentando falar, não. É o mais de que não importa, assim, não é que não importa, é óbvio que importa, o momento tá mal. Mas
não é pra ser vaiado, por exemplo. Sim. São 8 gols em 20 jogos aí no Brasileirão. 211 minutos para marcar um gol. 2 assistências ainda também. Na Libertadores ali ele fez 5 gols em 10 jogos ali. Então também teve uma média melhor na Libertadores com meio gol por jogo, né? Ele que é o maior artilheiro do Atlético Mineiro na história em Libertadores. Por causa da Hulk Girl. She-Hulk. She-Hulk? A Hulka? E esses são os atacantes aí, os principais atacantes do futebol brasileiro e do futebol mundial que a gente deu uma pincelada aqui, né? Sobre as fases que eles estão passando, uns muito bem, uns decolando e outros mais numa fase de turbulência, né? De tentar ali se reorganizar para tentar voltar a voar mais daqui pra frente. No final das contas, o Futebol acertou. Quem tá a 1000 e quem não tá, né? Não tem nenhum errado. Eu só fico com a cobrança do Messi mesmo, que acho que devia estar. E é isso. E bota aí nos comentários o que tu acha, se tu concorda com tudo que a gente falou, se tu acha que alguém que a gente disse que tá bem não tá, se tu acha que não é pra tanto também, assim, com o Gabriel, com o Cristiano e com o Hulk. Se gostou do vídeo, dá o like, se inscreve, mostra pros seus amigos darem a opinião deles também. Se não gostou, dá dislike, segue a gente nas redes sociais que estão na descrição do vídeo. A gente sempre posta lá quando tem vídeo novo aqui no canal. Sempre que tu fizer tudo isso que a gente pede também, o YouTube vai te recomendar mais vídeos do que Cana da Bola. Tu não vai precisar ficar pesquisando quando quiser assistir a gente. E é isso, tchau.